Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. O gabarito pode ser sacado já na primeira leitura. A grande vantagem numa questão como essa tem o candidato que sacar primeiro o gabarito. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Pisoteamento, arrastão, empurra-empurra, agressões, vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído no asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do Maracanã. As cenas de selvageria tiveram como estopim a invasão de milhares de torcedores sem ingresso, que furaram o bloqueio policial e transformaram o estádio em terra de ninguém. Um reflexo não só do quadro de insegurança que assola o Rio de Janeiro, mas também de como a violência social se embrenha pelo esporte mais popular do país. Em 2017, foram registrados 104 episódios de violência no futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores. Desde 1995, quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu durante uma batalha campal no estádio do Pacaembu, autoridades brasileiras têm focado as ações de enfrentamento à violência no futebol em grupos uniformizados, alguns proibidos de frequentar estádios. Porém, a postura meramente repressiva contra torcidas organizadas é ineficaz em uma sociedade que registra mais de 61 mil homicídios por ano. É impossível dissociar a escalada da violência no futebol do panorama de desordem pública, social, econômica e política vivida pelo país, de acordo com um doutor em sociologia do esporte. Nesse texto, a violência no futebol é caracterizada como um ou uma A. Problema social localizado numa região do país. B. Desafio para as torcidas organizadas dos clubes. C. Reflexo da precariedade da organização social no país. D. Inadequação do espaço nos estádios para receber o público. E. Consequência da insatisfação dos clubes com a organização dos jogos. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: como esse texto caracteriza a violência no futebol? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Ok, essa é apenas uma das muitas questões que você tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Mas já nessa fase, dá para se sacar que a alternativa C, pelo menos ao que tudo indica, é a única que responde corretamente à pergunta no enunciado. Mas como nós já dissemos em outras videoaulas, a pressa é inimiga da perfeição. Nós já comentamos várias questões em que a alternativa que parece ser o gabarito é, na verdade, uma armadilha para o candidato. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Mais tarde vai chegar o momento de se resolver a questão. Nesse momento você relê o texto. Quando chega no final, uma fala de um doutor em sociologia do esporte parece de fato conduzir a alternativa marcada com uma seta para a condição de gabarito da questão, respondendo de fato à pergunta do enunciado. Reparem que essa fala se refere exatamente à precariedade de organização social referida pela alternativa C. Se ele diz que a violência no futebol
é inseparável da desordem pública, social, econômica e política do país, esse sociólogo, de fato, está caracterizando essa violência como resultado da organização precária da sociedade no país. Então, o único motivo que nós teríamos para desconsiderar essa alternativa como gabarito da questão seria se, de alguma maneira, esse texto falasse contra essa fala desse doutor em sociologia do esporte. Mas não, o texto não fala contra isso. Pelo contrário, o texto usa essa fala para mostrar como seria insuficiente a postura meramente repressiva contra as torcidas organizadas. Ainda mais se nós pensarmos que o enorme número de homicídios que estamos sublinhando ocorreram na sociedade como um todo, não necessariamente no âmbito do futebol. Então eu chego a achar desnecessário se identificar o erro das alternativas incorretas, mas em todo caso, a alternativa A comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. As outras três alternativas cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Em geral, o erro da contradição é o mais fácil de ser sacado. Mas no caso dessa questão, eu diria que a alternativa mais fácil de ser eliminada é a alternativa E. A começar que em momento nenhum o texto menciona qualquer posicionamento dos clubes, seja de insatisfação com a organização dos jogos ou com qualquer coisa que valha. Então, como dizer que esse texto caracteriza assim a violência no futebol? Impossível. Agora vejam a alternativa A. Como dizer que esse texto caracteriza a violência no futebol como um problema localizado em uma região, se esse trecho que nós estamos destacando agora estende o problema do Rio de Janeiro para o país inteiro? Mais uma vez, impossível. Agora vejam a alternativa B, que quase que comete o erro da contradição, já que esse trecho que nós estamos destacando agora coloca que o desafio tem sido não para as torcidas organizadas, mas sim para as autoridades. Então essa alternativa não chega a cometer o erro da contradição, já que essa ideia da alternativa B pode ser pensada como uma solução plausível para esse problema da violência. Só que o texto não menciona isso. Logo, temos o erro da extrapolação. Então essa alternativa, no fim das contas, está incorreta. Por fim, vejam a alternativa D. Quem quiser pode dar uma pausa. Percebam que em momento nenhum o texto menciona que o espaço do estádio é inadequado para receber o público. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Temos aí uma questão de fácil resolução. A grande vantagem tem um candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato não vai perder essa questão e vai ter mais tempo para resolver questões mais difíceis, inclusive para fazer a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ao concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria.
E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.